Oi, gente, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos continuar aqui o nosso trabalho, a leitura aqui da Sabedoria da Vida, que a gente já está fazendo há alguns dias, digamos assim, né? Do Arthur Schopenhauer, A Arte de Organizar a Vida, Ter Prazer e Sucesso. A editora é a Golden Books, né? Golden Books e a tradução da Jeane Rangel. Legal, legal, legal. Então vamos continuar. Nós estamos aqui na nossa leitura, na página 93. E só para a gente localizar aqui, gente, eu estou lendo o capítulo 4, ou capítulo 4, né, como a gente diz, que fala sobre a posição ou lugar de um homem no apreço dos outros. Localizando aqui o autor, o Schopenhauer, que é tido como um sujeito que vê a vida pelo lado negativo, mas aqui a gente percebe que não exatamente assim. Ele traça três grandes linhas, três grandes possibilidades de se ter uma vida boa, uma vida feliz, né? Uma vida que seja bem legal. A primeira é eu para mim mesmo, mais ou menos assim, né? A segunda, eu com as minhas coisas, as coisas que eu adquiri e que podem me trazer a felicidade. E o terceiro, eu com o outro e com o olhar do outro. Exatamente isso que nós estamos vendo agora. A posição ou o lugar de um homem no apreço dos outros. A seção um, ele falou sobre reputação, nós já trabalhamos. O orgulho, 2, já foi trabalhado aqui. 3, posição social, já foi aqui. E agora estamos em, não sei se dá para ver, dá, honra. E ele gosta de, né, como bom filósofo que é, dividir. Dividir para poder entender. A honra que ele dividiu em três grandes partes. A honra cívica, que eu já terminei. Depois a honra profissional e a honra sexual. Agora, provavelmente, ele vai nos endereçar para a honra profissional. Que tem a ver, obviamente, o nome já diz tudo, né, com a profissão. Vamos lá, página 93. A honra profissional e a opinião geral das outras pessoas de que um homem que ocupa um cargo público realmente tem as qualidades necessárias para o adequado cumprimento de todos os deveres que pertençam a este cargo. Aqui é bom lembrar sempre, a gente precisa localizar historicamente e a importância do Estado para essas pessoas aqui. Ele está falando para o século dele. Ele é um homem voltado para as pessoas e para o ambiente dele. Lermos Schopenhauer agora é fazer uma espécie de leitura com um certo, né, distanciamento, evidentemente. Então o Estado ainda é, mas já foi mais, né? O Estado era algo importantíssimo. Ter uma carreira pública era importante. Ainda é, mas na época dele era muito mais porque dava um certo bafejo, né? Um certo bafo de importância para a pessoa. A gente nunca pode esquecer que o Estado, originalmente, lá atrás, era o rei, não é? Ali toda aquela galera que ocupava e que ficava em torno do rei e que recebiam, às vezes, alguma graça dali, e também o clero, né? O clero. Então, lá atrás, nessa composição do Estado, era mais ou menos assim. Hoje, digamos que o clero perdeu um pouco espaço, né? No Brasil temos eleições, em alguns lugares ainda a gente tem rei e tudo mais, então já se desmontou um pouquinho o Estado do tempo dele. Legal? Então é com esse olhar que a gente precisa ver a honra profissional aqui dele, que é sempre voltada para um cargo público. Legal? Então vamos lá. Agora vamos lá. 93. Quanto maiores e mais importantes os deveres que um homem tem que cumprir no Estado, e maior e mais influente o cargo que ele ocupa, mais forte deve ser a opinião das pessoas sobre suas qualidades morais e intelectuais que o tornem adequado a seu posto. Portanto, quanto mais alta a sua posição, maiores devem ser os graus de honra a ele prestados, expressos como são, em títulos, condecorações e no comportamento geral de subserviência dos outros para com ele. Como regra, a categoria profissional que um homem implica
em um grau de honra específico que deve ser-lhe prestado, embora muita dessa honra pode ser modificada pela capacidade das massas de formar qualquer noção sobre sua importância. Ele está falando aqui o seguinte: quanto maior o cargo do sujeito no Estado, muito mais importante ele será, não é? Ele será o Estado. E por isso, o olhar para ele, por conta da sua honra profissional, é bastante grande. É bastante grande. E ele precisa, entre aspas, se comportar segundo isso. Página 94. E ainda, aliás, maior honra é dada a um homem que cumpra deveres especiais do que ao cidadão comum, cuja honra consiste principalmente em manter-se livre da desonra. Ele diz o seguinte: para o cara que está no Estado, ele tem honra, mas para quem não está no Estado, ele tem que se livrar da desonra, tem que correr longe da desonra, tem que cultivar assim, não é cultivar, mas ele precisa se manter longe da desonra, manter-se livre da desonra, melhor dizendo. Vamos lá. Página 94. A honra profissional demanda ainda que o homem que ocupa um cargo público deva manter respeito por seu cargo, em benefício de seus colegas e daqueles que o acompanham. A gente não vê isso acontecer muito. Basta abrir os jornais, a internet, né, que a gente vê determinados, eu vou colocar como agente público, então é amplo senso, determinados agentes públicos ali chafurdando na lama, né? Então a gente não vê quase isso. Ele prega o contrário, o cara tem que se cuidar. Olha lá. O funcionário pode manter este respeito com adequada observância de seus deveres e repelindo qualquer ataque que possa ser feito sobre o próprio cargo ou sobre seu ocupante, porque aqui o respeito é ao cargo, né? Ele não deve, por exemplo, omitir qualquer relatório, de modo que os deveres do cargo não sejam adequadamente cumpridos, ou que o próprio cargo não seja motivado pelo bem-estar público. Ele deve provar a natureza injustificada de tais ataques, reforçando a pena legal para eles. Subordinada à honra dos membros da equipe, vem a honra daqueles que servem ao Estado em quaisquer outras capacidades, como doutores, advogados, professores, qualquer um que, em resumo, por sua graduação em qualquer assunto ou por qualquer outra declaração pública de que ele é qualificado para o exercício de alguma habilidade especial, requeira praticá-la. Em uma palavra, a honra de todos aqueles que têm um compromisso público qualquer. Sob este título está a honra militar, no verdadeiro sentido da palavra, na opinião de que as pessoas que se dedicam a defender seu país realmente possuam as qualidades requeridas que as habilitará a fazê-lo, especialmente coragem, bravura e força pessoal, e que elas estejam perfeitamente prontas a defender seu país até a morte e nunca, sob nenhuma circunstância, desertem da bandeira a que elas uma vez juraram fidelidade. Não é bem isso que a gente vê, né? Aqui usei honra profissional no sentido mais, ele continua dizendo, no sentido mais amplo do que em geral usado, a saber, o respeito devido aos cidadãos pela própria profissão. Você veja que interessante, né? Como eu disse no começo aqui, quando fui iniciar a falar sobre honra profissional. Honra profissional para ele sempre é envolvida com o Estado. É interessante, mesmo os professores, os advogados que ele diz, mas me parece todas essas categorias envolvidas e olhando-se para o Estado. Nunca, por exemplo, a honra profissional, por exemplo, vou chutar aqui, de um médico, que não tem nada a ver com o Estado, ou de um comerciante, será que a gente pode dizer assim? Ou de alguém que trabalha na Bolsa de Valores, né? Então você veja bem que o mundo dele, Schopenhauer, era um mundo diferente do nosso. É por isso que é importante, isso aqui é importantíssimo dizer, e que você fique bem atento, atenta aí. Sempre é importante, quando a gente lê um livro desfocado historicamente do nosso momento, que nós tenhamos essa ideia. Às vezes até é bom estudar o momento daquela pessoa lá, para podermos
Entender. Eu lembro muito bem, aqui me passa pela cabeça, você pode gostar, pode não gostar, mas Monteiro Lobato foi um baita de um escritor infanto-juvenil, pelo menos do meu tempo, e depois de um tempo para frente, né, agora, recentemente, caiu-lhe a pecha de ser, a pecha, né, o pecado de ter uma escrita racista. Mas ele é um homem do seu tempo. É aí que está o barato do negócio, né? Não dá para a gente pegar este homem do seu tempo lá atrás e fazer um julgamento dele aqui. Porque senão é burrice a gente ler assim. E quando a gente pega e tira esses escritores de linha, digamos assim, significa burrice também. Significa que nós somos engendrados, capitaneados por pelos inteligentes de plantão. Então eu acho que a gente não pode deixar esses caras aqui para trás, são clássicos da literatura, mas obviamente que precisamos lê-los com um olhar diferenciado. Valeu? Então, aqui honra profissional me parece que foi, e que ele trabalhou honra profissional sempre ligado ao Estado. Agora ele vai começar a falar no terceiro aspecto de honra, que é a honra sexual. Lembra-se lá? Eu estou me cuidando aqui para eu não ultrapassar as páginas que eu me propus fazer essa leitura. Agora vamos para a honra sexual. Tá ligado? Tá comigo ainda? Vamos lá? Tratando da honra sexual e os princípios em que ela se apoia, um pouco mais de atenção e análise são necessárias e o que direi embasará a minha alegação de que toda honra se baseia sobre uma base utilitária. Este é um ponto que ele vem trazendo, que a honra, e ele falou também já nesse livro, que não só a honra, mas de um modo geral, o nosso comportamento está sempre baseado para um aspecto utilitário. Puxa, e eu devo dizer que ele, de certa forma, tem uma certa razão. Eu não quero desmanchar o sonho de ninguém, mas se você observar, a gente está sempre atrás de uma utilidade. Então, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, tem uma utilidade, tem um interesse por trás disso, né? Eu espero que os grandes amores não sejam com essa visão aí, mas enfim, ele diz isso, que sempre estamos sobre uma base utilitária. Vamos continuar aqui, senão eu me estendo muito e não fico no livro. Há duas divisões naturais do assunto. Opa, honra, aqui, honra sexual, ele quer dividir o assunto. Você vê coisa de filósofo, né? Ele vai partindo do geral para o particular. Isso que é legal, eu gosto muito de ler assim, porque eu daí vou entendendo melhor. Ele então divide assim. Há duas divisões naturais do assunto, referindo-se à honra sexual. A honra das mulheres e a honra dos homens. Então, dois grandes universos de honra. De cada lado trabalhando de cada lado trabalhando em um bem entendido espírito de corpo, que ele fala aqui. A primeira, que é a honra feminina, né, é de longe a mais importante das duas. Por quê? Porque a característica mais essencial da vida da mulher é sua relação com o homem. E o inverso não é verdadeiro? Vamos lá. Não se esqueçam, meninas e meninos, ele está escrevendo para a turma dele, para o tempo dele, tá? Antes de a gente começar a jogar pedra nesse cara aqui. Ó, a honra feminina é a opinião geral em relação à moça de que ela é pura e em relação à esposa de que ela é fiel. A importância dessa opinião se baseia nas seguintes considerações. Então, estamos tratando de honra sexual feminina. As mulheres dependem dos homens em todas as relações da vida. Estou dizendo, ele está falando para a época dele. E os homens das mulheres em apenas uma. Assim é feito um arranjo por mútua interdependência. O homem assume a responsabilidade por todas as necessidades da mulher e também pelos filhos que nascem de sua união, um arranjo em que se baseia o bem-estar de toda a raça feminina. Para cumprir seus planos, as mulheres se dedicam juntas a uma demonstração de espírito de corpo e apresentam uma frente indivisível a seu inimigo comum, o homem, que possui todas as coisas boas da terra em virtude de seu poder físico
e intelectual superior, ele que está dizendo para o tempo dele, para assediá-lo e conquistá-lo e assim tomar posse dele. Veja, essa aqui é uma visão da mulher em relação ao homem. E de parte daquelas coisas boas. Para tais fins, a honra de todas as mulheres depende do reforço da regra de que nenhuma mulher deve dar-se a um homem, exceto no casamento. Ele está falando aqui, obviamente, né, de relação sexual. Pronto, falei rapidinho. Vamos voltar aqui. Para que cada homem possa ser forçado, por assim dizer, a se render e a se aliar a uma mulher. De novo, o componente de índole sexual, que é importante, porque aqui ele fala de uma sexualidade não, de algo, aspas, de troca que a mulher tem e que interessa muito mais ao homem do que à mulher. Por este arranjo é feita a provisão para toda a raça feminina. Este é um resultado, porém, que só pode ser obtido pela estrita observância da regra. E, da mesma forma, as mulheres em todo lugar mostram o verdadeiro espírito de corpo, insistindo cuidadosamente sobre sua manutenção. Qualquer moça que cometa quebra de regra trai toda a raça feminina, porque seu bem-estar seria destruído se cada mulher fizesse o mesmo. Me pego pensando aqui, se em parte ele não teria razão, quando a gente imagina o mundo de um modo geral, né? E eu não vou falar que o mundo é machista, não, porque tem muita mulher que é machista, né? Mas estou imaginando aqui a cobrança que se faz de uma vida sexual para a mulher e de uma vida sexual para o homem, ou aceitações dessa vida sexual. Enfim, estou jogando aí para você pensar, deixe seu recado aí para a gente saber. Legal? Vamos lá. Página 96. Assim, ela é expulsa em vergonha como alguém que perdeu sua honra. Nenhuma mulher nada terá mais a ver com ela. Ela é evitada como praga. O mesmo destino é dado a uma mulher que quebrou o laço matrimonial, pois a mulher que traiu, né? Pois fazendo, ela é falsa nos termos pelos quais o homem capitulou, e como sua conduta intimida outros homens de realizar a mesma rendição, ela ameaça o bem-estar de todas as suas irmãs. Essa trapaça e tosca infração do contrato de casamento é um crime punível pela perda, não apenas da honra pessoal, mas da honra cívica. Provavelmente, eu não conheço direitinho, provavelmente, sei lá, código prussiano, né? Tinha alguma coisa do ponto de vista criminal para a mulher que traía, para a mulher que tinha amante, não sei o quê. No Brasil nós também tínhamos o crime de adultério. Mas daí pegava todo mundo, né? Homem e mulher. Nós tínhamos, agora não existe mais. Ufa, né? Cada um sabe de si. E tratar isso como crime também, convenhamos, né? Ele continua dizendo aqui, lembre-se, ele está escrevendo para o tempo dele. Ele continua dizendo aqui que é por isso que minimizamos a vergonha de uma moça, mas não de uma esposa. Porque no primeiro caso, o casamento pode restaurar a honra, enquanto que no último, nenhuma defesa pode ser feita pela quebra de contrato. Continuando, página 96, uma vez que esse espírito de corpo é entendido como a base para a honra feminina e é visto como um todo, como um arranjo necessário, como fundamento de um assunto de prudência e interesse, é reconhecida sua extrema importância para o bem-estar das mulheres, mas não possuirá nada mais do que um valor relativo. Não há um valor, ou melhor, não há um fim absoluto, além de todos os outros alvos da existência valorizados acima da própria vida. Com essa visão, nada haverá a aplaudir na forçada e extravagante conduta que uma Lucrécia ou de uma Virgínia, conduta que pode facilmente degenerar em trágica farsa e produzir um terrível sentimento de repulsa. Duas figuras, Virgínia e Lucrécia, né? Lucrécia Borgia, se não me engano, e os Borgias deram bons papas, né? Que era tida como uma mulher assim muito sensual, muitos amantes. Então dê uma pesquisada também, joga aí Lucrécia e também a Virgínia. A conclusão de Emília Galotti, por exemplo,
faz com que se deixe o teatro muito pouco à vontade. Por outro lado, todas as regras da honra feminina não podem impedir uma certa simpatia com a Clara, em Egmont. Tudo isso aqui são citações de literatura também. Levar muito longe este princípio da honra feminina é esquecer o fim para pensar nos meios. E isso é justamente o que as pessoas muitas vezes fazem, pois tal exagero sugere que o valor da honra sexual é absoluto, enquanto verdade é que ele é mais relativo que qualquer outro tipo. Pode-se ir mais longe dizendo que seu valor é puramente convencional. Quando vemos em Tomásio, como em todas as épocas e países, até a época da Reforma, eram permitidas irregularidades reconhecidas pela lei, sem qualquer depreciação à honra feminina, sem falar do templo que milita na Babilônia. Aqui quem ele manda esse templo de Milita na Babilônia a Heródoto, que é um historiador, né? Antigo historiador. Vamos lá, 97 ainda, tenho que cuidar para não pular, porque o próximo vídeo já vai encaixar aqui. Há também, claro, certas circunstâncias da vida civil que tornam certas formas de casamento impossíveis, especialmente nos países católicos, onde não há essa coisa de divórcio. Príncipes regentes em todo lugar fariam melhor, em minha opinião, do ponto de vista moral, em dispensar todas as formas, ao invés de contratar um casamento morganático, cujos descendentes podem reclamar o trono se os herdeiros legítimos morrerem. Só que ele está falando de reis que tinham várias amantes, vários filhos. Ele está falando que a preocupação é exatamente da continuidade do trono, né, que era sempre isso, na eventualidade de que dos filhos, entre aspas, legítimos, né, hoje essa expressão para nós no Brasil já não tem mais valor, mas na tempo dele tinha, na ideia de que os filhos mesmo do casamento não tivessem ou tivessem morrido, de quem é que ia ajudar o trono? Seria alguém que nasceu fora do casamento. No caso do rei, né? De forma que existe a possibilidade, embora talvez remota, de um casamento morganático produzir uma guerra civil. Esse morganático é esse casamento que para ele não é aceitável. E, além disso, página 98, já estou no final, segundo as minhas anotações, deste vídeo aqui, que daí encaixa no próximo vídeo, legal? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer um grande finale aqui. E página 98, e além disso, tal casamento, esse casamento aqui que ele fala, terminado a despeito de todo o cerimonial externo, é uma concessão feita às mulheres e aos padres. Duas classes de pessoas para quem se deve ser muito cauteloso e dar o mínimo de corda possível, mulheres e padres. É do tempo dele, viu, gente? Julguem, então, né? Mas isso aqui ele escreve para o tempo dele. Deve-se ainda lembrar que todo homem em um país deve casar com a mulher de sua escolha, exceto um pobre indivíduo chamado de príncipe. O seu príncipe não tem jeito, porque o príncipe, eles vão escolher uma princesa para encaixar ali os interesses do Estado. Sua mão, no caso do príncipe, pertence a seu país e só pode ser dada em casamento por razões de Estado, isto é, pelo bem do país. Ainda por tudo isso, ele é um homem e, como tal, ele gosta de seguir seu coração. É uma coisa injusta, ingrata e pedante proibir ou desejar proibir um príncipe de seguir suas inclinações neste assunto. Claro, à medida que a senhora não tem influência sobre o governo do país, quer dizer, a namorada do príncipe não pode ter influência no governo, porque senão vai ficar complicado. Do ponto de vista dela, então, da namorada, da futura princesa, ela ocupa uma posição excepcional e não está submetida às regras comuns da honra sexual, pois simplesmente se entregou a um homem que a ama e a quem ela ama, mas não que pode se casar. E, em regra, o fato de o princípio da honra feminina não ter origem na natureza é mostrado pelos muitos sacrifícios sangrentos que foram oferecidos, o assassinato de crianças e o suicídio da mãe. Sem dúvida, uma moça que transgride o código comete
uma quebra de fidelidade contra todo o seu sexo, o espírito de corpo que ele fala. Mas sua fidelidade é só secretamente suposta e não jurada. E a partir daí, em muitos casos, suas próprias expectativas sofrem mais imediatamente e sua loucura é infinitamente maior que seu crime. Quero crer que aqui é o final e o encaixe vai para o próximo vídeo que já está pronto, né? Que eu não estou gravando agora porque eu já peguei, ele já está gravado lá. Quero crer que você encaixa lá. E daí ele vai começar, porque ele ainda vai tratar da honra sexual masculina. Nós estamos aqui ainda tratando da honra sexual feminina, não se esquecendo, sempre é bom lembrar que esse senhor aqui escreve para o seu tempo e nós precisamos fazer uma análise mais depurada quando lemos os escritos do nosso amigo Arthur Schopenhauer, que foi um baita de um pensador. Não é? Essa turma estava adiante do tempo em alguns aspectos no pensamento e a gente precisa fazer essa leitura, obviamente, com esse olhar para o tempo dele. Valeu? É isto. Tomara que dê certo a junção aqui no próximo vídeo. Ó, dê like, comente aí, vou ficar bem contente e me coloque nas suas redes sociais e entre aí e se inscreva no nosso canal. Um abraço, até mais, tchau, tchau.